Olá, crianças, tudo bem com vocês? Hoje eu estou passando aqui para trazer mais um ensino da Bíblia. Isso mesmo. Para você que ainda não me conhece, meu nome é Janaína Fernandes, seja muito bem-vindo aqui no meu canal. E a história que a gente irá ler hoje na Bíblia está lá em Gênesis 11, do versículo 1 ao versículo 9. Mas antes de falarmos sobre esse ensino, vamos relembrar uma historinha que também aconteceu muitos e muitos anos atrás. A história de Noé. Você sabe quem foi Noé? Isso mesmo. Noé foi aquele homem que Deus usou para construir a arca. E dentro dessa arca, Noé colocou vários animalzinhos, cada casal de um bichinho. E também a família de Noé entrou dentro dessa arca. E passado algum tempo, após ter acontecido o dilúvio, que Noé e sua família desceu da arca, passado algum tempo, a família de Noé era grande, porque essa era a vontade de Deus, que as pessoas se casassem, tivesse filhos, e assim povoasse toda a terra. Porém, passado algum tempo depois do dilúvio, um povo começou a construir uma cidade. E nessa cidade, eles queriam construir uma torre que chegasse aos céus. Isso mesmo. O povo queria construir uma torre que chegasse ao céu. Mas qual era a vontade desse povo ao construir essa cidade? Você sabe? Eles queriam que os seus nomes se tornassem importantes no meio do povo. E também queriam construir essa cidade para que o povo não se espalhasse. Mas não era vontade de Deus que o povo se espalhasse? Sim, era vontade de Deus que o povo se espalhasse. Mas esse povo não queria fazer a vontade de Deus. Eles queriam construir essa cidade, queriam construir essa torre para que o povo ficasse lá e não se espalhasse pela terra, como era a vontade de Deus. Então, Deus ficou muito bravo com esse povo, ficou muito bravo. Deus, então, foi pessoalmente ver o que o povo estava fazendo. Então, viu Deus que o povo era um e falava apenas uma só língua. Então, como eles falavam apenas uma só língua, eles entendiam um ao outro. Você está me ouvindo? Você está me entendendo? Sim, não está? Por quê? Porque nós falamos a mesma língua. Então não existia várias línguas naquela época, era apenas um povo e apenas uma língua. Então tudo que um falava, o outro entendia, o outro compreendia. Por isso eles estavam conseguindo construir a torre, porque se pedia água, levava água, se pedia pedra, levava pedra, enfim. Então o povo, eles começaram a construir essa torre e Deus ficou muito bravo, que desceu lá pessoalmente para ver o que o povo estava fazendo. E quando Deus viu que era apenas um povo e apenas uma língua, o Senhor, então, ele mandou uma confusão de línguas sobre aquele lugar, uma confusão de línguas. Como assim, tia? Cada um passou a falar uma língua diferente. Um falava português, o outro falava italiano, o outro falava espanhol. Então, cada um começou a falar uma língua e eles não mais conseguiam se entender. Um não entendia o que o outro falava. Por quê? Porque eles estavam falando línguas diferentes. Isso mesmo. Então, eles não mais conseguiram construir essa torre. Por quê que eles não conseguiram construir mais a torre? Porque Deus confundiu as suas línguas. E quando Deus confundiu a língua desse povo, eles começaram a se espalhar sobre a terra, porque eles não entendiam mais um ao outro. Então não tinha como eles continuar a construção dessa torre. E eles começaram a se espalhar conforme era a vontade de Deus. Mas por quê? Porque eles não mais se entendiam. Então aquela torre, ela parou de ser construída. E aquele lugar se ficou conhecido como Babel. Por que Babel, tia? Porque Babel significa confusão. E ali o Senhor confundiu a língua de todo o povo e espalhou eles pela terra. Então, foi chamado Babel. Por quê? Porque Babel significa confusão. E ali o Senhor confundiu a língua de todo o povo e eles não se entendiam mais. Então o Senhor espalhou eles sobre a terra. E o que eu quero ensinar você com esse ensino, com essa história que aconteceu muitos anos atrás? Que nós não devemos ser desobedientes à vontade de Deus.
O povo da construção da Torre de Babel, eles estavam desobedecendo uma ordem que Deus havia dado. Qual que era a ordem que Deus havia dado? Que eles, se multiplicassem, crescessem, tivessem filhos, casassem, se multiplicassem, aumentasse o povo na terra e que eles se espalhassem. Para quê que Deus queria que o povo se espalhasse? Para que eles povoassem toda a terra. Mas aquele povo da Torre de Babel, eles não queriam fazer a vontade de Deus, eles queriam fazer sua própria vontade. E isso está certo? Não, isso não está certo. Nós não temos que fazer a nossa vontade, nós temos que fazer a vontade do Senhor. E o povo de Babel, eles não queriam fazer a vontade do Senhor, que era se espalhar por toda a terra. Por isso Deus confundiu a língua deles, para que eles não se entendessem, não entendessem um ao outro, e assim se espalhassem. Eles não foram como Noé. Noé foi obediente ao Senhor. Deus havia pedido ele para construir uma arca, não foi? Então Noé foi lá e Noé construiu essa arca. E as pessoas na época de Noé, eles não acreditavam no que Noé estava dizendo, não acreditavam que Deus enviaria o dilúvio. Mas Noé ainda assim continuou fazendo a vontade do Senhor, continuou obedecendo ao Senhor. Mas o povo que veio depois de Noé, eles seguiram o exemplo de Noé? Não, eles não seguiram o exemplo de Noé. Eles foram desobedientes, enquanto Noé foi obediente ao Senhor. O povo da Torre de Babel, eles foram desobedientes. E o Senhor quer que nós sejamos desobedientes? Não, o Senhor não quer que sejamos desobedientes. Porque quando somos desobedientes, como foi o povo da Torre de Babel, o Senhor fica bravo, o Senhor fica triste. E você quer que Deus fique bravo e triste com você? Não, Eu também não quero que o Senhor fique bravo nem triste comigo. Então, o que nós devemos fazer? Nós devemos obedecer à ordem do Senhor, nós devemos obedecer à palavra de Deus, para que Deus não fique bravo com a gente, para que Deus não fique triste com a gente e nós não sejamos rebeldes como o povo da Torre de Babel foram um povo rebelde, um povo desobediente ao Senhor. Amém? Então a Torre de Babel ela representa a rebeldia do povo contra Deus. Amém? Esse é o ensinamento que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje, que nós sejamos obedientes, vamos ter um coraçãozinho obediente ao Senhor, um coraçãozinho como foi o coração de Noé, bom, obediente à palavra de Deus, e não como o povo da Torre de Babel, que foi desobediente ao Senhor. Amém? Um beijão e até o próximo vídeo. Se o Senhor assim nos permitir, deixe seu joinha, se inscreva aqui no canal e nos acompanhe, porque se o Senhor nos permitir, estaremos trazendo novas historinhas, novos ensinos aqui da Bíblia para você. Um beijão!